Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro é campeão mineiro sub-20. Vamos falar também sobre o futebol feminino. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Título para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro Sub-20. O Cruzeiro goleou a equipe do Coimbra com grande atuação e agora o Cruzeiro comemora o título do Campeonato Mineiro Sub-20. 8-1 foi o placar, com 2 gols de Juan Gabriel, 2 gols de Batistella, fez melhor dizendo. Bruno Alves marcou também, o Kenji, o Nicolite e o Ryan Leles. 8-1 para o Cruzeiro. E esse foi o placar final do título mineiro sub-20. Capitão Bruno Alves levantou a taça. Bonitos gols. Quem quiser acompanhar depois no YouTube da TV Cruzeiro, tem todos os detalhes, hein? Cruzeiro garantindo aí o título mineiro sub-20. Os crias da Toca comemorando neste domingão. E aí, a galera fazendo a festa na Toca da Raposa 1, o Cruzeiro campeão mineiro da categoria sub-20. Agora, os crias aí à disposição do técnico Leonardo Jardim. Por falar em Leonardo Jardim, hoje a preparação para o clássico de quarta-feira teve sequência com o mesmo panorama de ontem. Wanderson e Christian treinando normalmente com grupo. Sinisterra, trabalho de fisioterapia, preparação física, e o Fagner ainda sem ser liberado totalmente para os treinamentos com bola. É até uma situação que vem trabalhando o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, porque o Fagner ele vinha com uma recuperação dentro do normal para aquele tipo de fratura que ele teve diante do CRB, mas o processo está um pouco mais demorado do que o normal e por isso ainda não teve segurança para treinar com o grupo, para dar o último passo para retornar aos gramados. Então, por isso, o jogador não foi liberado totalmente para os treinos. A partir desta segunda-feira, né, aí nos 2 últimos treinos, o Leonardo Jardim vai definir o time. Sem Fabrício Bruno, tendência de Jonathan Jesus na zaga. O William está de volta na direita. Aí Cássio no gol, Jonathan e Vidalba, Kaique na esquerda. Lucas Romero está de volta ao meio campo. Com Lucas Silva, Christian deve retomar também a sua vaga entre os titulares. Fica a dúvida se o Wanderson já volta também na ponta esquerda. Matheus Pereira e Caio Jorge. O Caio Jorge é outro que retorna. Caio, Lucas Romero e o William. 3 retornos importantes que tem o técnico Leonardo Jardim. Fica essa dúvida quanto aos jogadores que vão atuar pelas beiradas. Christian não foi titular diante do Sport, mas está recuperado. Wanderson, a última vez que esteve em campo foi na vitória sobre o Red Bull Bragantino. E aí é aguardar então esses 2 últimos treinamentos para o técnico Leonardo Jardim montar o Cruzeiro, que encara a equipe do Atlético Mineiro na Arena. Para a gente fechar, Campeonato Mineiro Feminino, o Cruzeiro com 12 pontos conquistados em 4 jogos, 4 vitórias e defendendo aí o título da categoria no estadual, Campeonato Mineiro Feminino. E a última rodada, o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América. Por falar em futebol feminino, na última semana tivemos uma reunião importante entre os donos da SAF, né? O Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, que é abaixo do Pedrinho, né? Com a Bárbara Fonseca, com o Jonas Urias, e todo o planejamento foi alinhado para a próxima temporada. Então, tudo ok, né? Entre o Departamento de Futebol Feminino e a direção da SAF do Cruzeiro. O Pedro Lourenço sabe que o futebol feminino, por mais que hoje
ainda caminha para se ter uma receita maior, para ter um retorno maior, mas ao mesmo tempo o Pedro Lourenço entende que o investimento é importante e por isso vai continuar fazendo investimentos, claro que a maioria do próprio bolso, para que o futebol feminino venha neste projeto de se consolidar na categoria. Neste ano o Cruzeiro já encarou aí o Corinthians em condição de igualdade na final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro ano que vem vai disputar a Copa Libertadores, então agora com a Bárbara, diretora de futebol feminino, com o Jonas Urias para tocar este projeto e fazer um time forte novamente na próxima temporada. Vou colocar na tela aqui um comparativo de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Vocês podem ver que tem várias datas diferentes aí, uma em fevereiro, março, aí teve uma 4 de abril, 11 de abril, 22 de abril, 2 de maio. O que acontece? O pessoal do SofaScore, eles fazem de tempos em tempos aí esse levantamento de aproveitamento de pontos dos clubes durante o ano. E aqui a gente pegou apenas os 3 principais clubes do Brasileirão, né, para fazer um comparativo do aproveitamento deles a cada mês. Aí o Cruzeiro é o azulzinho aí, né? O azul claro. A gente vê que começou fevereiro com aproveitamento ok, acima de 60%. Aí caiu em março, abril, custou e foi se recuperando no decorrer da temporada, né? O ponto mais alto do Cruzeiro em aproveitamento é justamente agora, no mês de outubro. Aí você fala, pô, mas os últimos 3 jogos não foram bons. É porque antes disso a gente tinha emplacado 6 vitórias seguidas, né? Então foram os momentos que o Cruzeiro conseguiu aí um viés de alta, digamos assim. E trazendo em números especificamente, tá? O Cruzeiro, nesse último ranking, ele está em 6º lugar entre todos os clubes da Série A em aproveitamento em pontos na temporada. A gente começou na posição 11º, foi para 19º, Fernando Diniz, aí subiu para 17º, depois 18º, 19º, 17º, subiu para 11º, 9º, 10º e agora 6º. Tá? Então, assim, esse ranking ele não tem aí o mesmo período, não é mês a mês, né? Eles fazem de tempos em tempos. Então, assim, o que eu gostaria de perguntar para vocês antes de mais nada, esse é o melhor momento do Cruzeiro na temporada? Eu sei que tivemos aí esses 3 últimos jogos sem vitória, mas esse é o melhor momento do Cruzeiro na temporada, como esse ranking indica, ou vocês acham que teve algum outro momento melhor? É difícil, às vezes, você brigar com o gráfico, né? Porque o gráfico está mostrando que, sim, é o melhor momento do Cruzeiro. Embora, na questão prática, a gente viu que o Cruzeiro acabou deixando pontos pelo caminho, né? Acho que quando você fala de melhor momento, a gente precisa também levar em consideração o que o Cruzeiro atingiu, né, dentro da própria competição sem perder, então jogos de invencibilidade, isso acaba deixando o time em maior evidência, e foi assim até que muitos dos torcedores do Cruzeiro acabou criando essa expectativa dentro do Campeonato Brasileiro, porque viu um time embalado, viu um time ser regular, e por mais que a competição seja de regularidade e ainda tem, né, uma certa margem de jogos a serem competidos, foi talvez nesse momento de uma sequência positiva que a gente criou mais expectativa dentro do Campeonato Brasileiro. Se a gente fizer um comparativo, a gente vê que o Flamengo e assim o Palmeiras também, eles têm margem, né, dessa oscilação bem menor do que a do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro começa ali, né, muito mal, se a gente levar isso em consideração, comparado às outras 2 equipes, tanto que eles vão ali se encontrando ao longo dos meses, né, mas existe uma certa regularidade também. E tem faltado para o Cruzeiro talvez isso, né, por mais que hoje nós estamos ali numa fase de uma crescente muito boa se comparado lá no início do ano, você começar bem e você conseguir se manter ali também dentro da temporada bem, acho que cria uma margem maior para o início de um campeonato brasileiro. O Cruzeiro começa muito mal no Campeonato Mineiro, né? Então a gente ficava meio naquela dúvida, como que vai ser no Campeonato Brasileiro? O ano que vem as coisas mudam, até por conta do calendário, o Campeonato Brasileiro começa no início do ano. Então eu imagino que seja uma competitividade ainda maior dentro do Campeonato Brasileiro.
Mas é torcer para que o Cruzeiro aprenda com algumas das lições deixadas, né? O gráfico está aí para nos mostrar exatamente isso. Se o Cruzeiro quer continuar como uma equipe ambiciosa para 2026, o Cruzeiro precisa encontrar uma regularidade maior dentro dos meses de qualquer competição. Quanto mais o Cruzeiro consegue se fortalecer nesse sentido, mais competitivo o time vai estar também dentro da temporada. Caramujo, só uma coisa, parece que pelo gráfico aí em fevereiro estava um pouco melhor do que está hoje, né? Parece que pelos números do gráfico, o Cruzeiro em fevereiro estava um pouquinho melhor. É porque era um pouco... Sim, verdade. É porque eram poucos jogos ali, né? Sim. Era um período muito inicial da temporada. A gente teve até melhor que o Palmeiras, né? Só Sim. nesse momento aí. E desde então, até uma coisa para acrescentar na análise de vocês, assim, a gente vê como que o Palmeiras e o Flamengo estão lá em cima, né? Tipo, aproveitamento ali, o Flamengo, por exemplo, há muitos meses aí com mais de 70%, e o Cruzeiro parece que está realmente correndo atrás, né? Assim, o Cruzeiro está remando pra caramba para tentar chegar perto e ainda não conseguiu. Sim, os números da Sul-Americana e do Campeonato Mineiro puxam a nossa média muito para baixo, né? Então é isso que a Amanda até falou agora mais para o final da fala dela, a importância de você ser regular em todas as competições. Palmeiras e Flamengo muitas vezes não foram brilhantes, não tiveram futebol vistoso em alguns momentos aqui da temporada, mas costumam regular muito no que diz respeito ao resultado, né? E em todas as competições que participam, em que pese os dois terem sido eliminados precocemente da Copa do Brasil. Eu estava até pegando aqui, Caramujo, você perguntou se esse é o melhor momento do Cruzeiro. Para mim, não é. E aí eu estava querendo pegar as datas, porque eu acho que o melhor momento do Cruzeiro começa naquela vitória sobre o Flamengo. Aí eu peguei aqui, que foi no dia 4 de maio. E para mim, esse melhor momento do Cruzeiro vai até aquela derrota contra o Santos, em que eu acho que o Cruzeiro jogou bem. Foi no dia 10 de agosto e já falei várias vezes, para mim tem um erro de arbitragem que nos prejudica muito, um gol legítimo que é anulado, e eu respeito quem chama de tropeço essa derrota contra o Santos, mas eu não consigo considerar porque tivemos um gol legítimo anulado ali pela arbitragem. Esse, para mim, é o melhor recorte de performance do Cruzeiro na temporada e não à toa teve muitos jogos de invencibilidade dentro desse recorte. Acho que a equipe vem oscilando um pouco em performance, mesmo nesses 6 jogos de vitórias consecutivas que engatou recentemente. Oscilou um pouquinho em alguma dessas partidas, Bragantino, São Paulo, foram adversários que vieram aqui, fizeram bons jogos, o Cruzeiro acabou vencendo, mas não acho que a gente vive o nosso auge da temporada, não. Mas ainda assim, acho que esse gráfico mostra... É difícil analisar só números, né? Futebol não é só números, mas acho que ele mostra como o Cruzeiro fez uma temporada de recuperação. Era muito difícil imaginar um cenário como esse, quando o Cruzeiro demite o Fernando Diniz na 3ª rodada do Campeonato Mineiro. É muito difícil imaginar quem viria, como seria esse trabalho, mas graças a Deus as coisas encaixaram muito rápido no Cruzeiro, e hoje a gente está com um aproveitamento de pontos muito bom mesmo. A questão é que tem 2 adversários à nossa frente no Campeonato Brasileiro que estão melhores em aproveitamento, e aí não tem muito o que fazer sobre isso, mas a campanha do Cruzeiro de recuperação ao longo da temporada 2025 é muito boa, só não deu para salvar a Sul-Americana, né, e o Mineiro, ali realmente campanhas bem ruins, abaixo da crítica, mas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Cruzeiro está muito bem. Cara, a Amanda falou algo que é legal, né? Assim, é meio difícil você brigar com o gráfico. Mas, para mim, o principal momento do Cruzeiro e o melhor momento do Cruzeiro, ele começa daquele jogo contra o Vasco da Gama para frente. O Cruzeiro vai engatando uma sequência invicta ali, né? Tem uns empates no meio do caminho, um empate contra o Muxuque, quando o Cruzeiro já estava fora da Copa Sul-Americana, mas é uma sequência muito positiva do Cruzeiro. É um Cruzeiro dominante, é um Cruzeiro que foi crescendo ao longo do campeonato, então até aquela parada para o Super Mundial, para mim é o melhor recorte do Cruzeiro. Era o Cruzeiro onde o torcedor ali estava bem feliz com o que o Cruzeiro estava apresentando dentro do campo. O Cruzeiro até volta bem, né, do Super Mundial. Eu lembro que eu e a Amanda, a gente estava naquela transmissão do Cruzeiro e Grêmio, e foi um consenso assim, entre a gente esperava que o Cruzeiro voltasse vencendo, mas da forma que foi, dominando o Grêmio, o Cruzeiro deixa cair um pouquinho, o Grêmio faz o gol, o Cruzeiro já recupera e faz o 4º gol. Então,
foi um momento ali legal também do Cruzeiro, mas o principal para mim, o principal momento do Cruzeiro é daquela sequência ali do Vasco da Gama para frente até a pausa para o Super Mundial.